momento eu quero te louvar, te glorificar, te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos filhos, Senhor. Pai, usa os professores de uma forma tremenda, Senhor, que eles possam ser ministrados, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer. Que o Teu nome venha a ser glorificado através dos nossos filhos, Senhor. Nós temos lançado, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos, sementes do valor eterno, Senhor. Que eles tenham consciência de quem eles são, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Muito bom. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11. Enquanto os irmãos estão encontrando aí, quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Todos da casa já? Glória a Deus. Que bênção. Muito bom, muito bom. É sempre muito bom poder ministrar aos irmãos da casa, aos irmãos da fé, aos domésticos da fé. Isso é maravilhoso. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade no nosso meio, Pai. Aleluia. Marcos capítulo 11, verso de número 22. Vamos começar por aqui, aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Eu creio, irmãos, creio que Deus vai ministrar de uma forma muito forte ao nosso espírito nesta noite. Nosso coração se alegra daquilo que Deus tem para fazer. Diz assim a palavra do Senhor: observou-lhes Jesus. Jesus aqui está observando um posicionamento daqueles homens e trazendo para eles uma consciência. Eu estou lendo na tradução King James, eu vou ler depois novamente na tradução King James algumas passagens que ela vai estar bem enquadrada naquilo que eu quero ministrar através do Espírito nesta noite. Observou-lhes Jesus: tendes fé em Deus. E com toda a certeza, eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedires, tenhais fé, que já o recebeste, e assim vos sucederá. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, porque igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoares, o vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Pai amado, o Senhor tem total liberdade, Espírito Santo. Vem com o peso da Tua glória, manifesta o Teu reino, Senhor. Fala conosco, Pai, que enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir no nosso meio, Senhor. Ministra os corações, ministra, Senhor, as vidas, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa encontrar homens e mulheres sedento pela Tua palavra, sedento pela Tua verdade. Pai, a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos faz livres, Senhor. Nós não queremos mais ser presos, Senhor, escravo do pecado, escravo da ignorância, escravo, Senhor, de coisas que já ficaram para trás. A Tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas, Senhor. Então manifesta o Teu reino, Deus. Manifesta o Teu reino, Deus. O Teu reino, o Teu reino, o Teu reino cheio de justiça, Deus. Rabassori andere balaiera labachou, rabassori cantaralabás. Peça para o Espírito Santo ministrar a tua vida, querido. Mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo. Sim, Deus. Pois a Tua glória quero ver. Ei. Tudo que eu mais
mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade, tua voz ecoa em meu ser. Sim, Deus. Tudo que eu mais quero é te ver. Sim, Deus. Tua majestade é eu. Nós reconhecemos a tua presença, Deus. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero. Tua majestade. Quero ir mais fundo. Sim. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar, aos teus pés me rendo. Eu quero ver tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te tua majestade. Aleluia. Pode acender as luzes para mim. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem sido fundamento para muitas ministrações, para muitos pastores e para nós que somos cristãos, porque ele é um texto muito forte, onde nos ensina algumas verdades que nós precisamos levar em consideração e fazer dessa verdade uma realidade na nossa vida. E Jesus, ele é enfático quando ele diz: tende fé em Deus. Se você ler no original, no grego, a tradução está: tendes a mesma fé de Deus. Olha a profundidade disso. Kenneth Hagin usa esse texto como base para o seu ministério. Foi um homem que marcou geração, e ele baseou-se nesse texto, porque ele leu no original que o Senhor estava dizendo: olha, tenha a mesma fé que Deus tenha a mesma fé de Deus. Escute, olha aqui para mim. Deus não seria incoerente de mandar nós vivermos algo se fosse impossível. Então, se Deus diz que nós podemos ter a fé de Deus, nós podemos ter. Eu sei, como eu disse, que a fé ela é processual. Eu não posso exigir das pessoas que têm a mesma fé que talvez eu estou me movendo, ou que tem algum irmão se movendo. E fé não é por título, fé é por intimidade que você tem daquilo que Deus tem falado com você. Entenda uma coisa: a fé ela tem que ser trabalhada. Agora, a fé ela vem por um caminho. A fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra, queridos. Então você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa ter intimidade com a palavra, porque conforme você vai lendo a palavra vai gerando vida dentro do teu coração. Entenda uma coisa: crer é agir segundo a palavra. Fé é o resultado da ação da palavra que você creu. Eu vou repetir. Crer é agir segundo a palavra. Então, quando eu creio, eu me movo segundo a palavra estabeleceu. Quando eu creio, eu começo a me mover, eu começo a agir. Então, se Deus diz que eu posso, eu posso. Se Deus, entenda uma coisa, querido: o que é fé? Fé é você ter a palavra como sustentabilidade diante daquilo que você precisa.
Então entenda uma coisa, deixa eu te dar uma chave aqui para você entender algumas coisas. Se você está vivendo um problema na área no relacionamento, na área das finanças, na área de sentimental, espiritual, você precisa procurar todos os textos que a Bíblia te dá como respaldo acerca daquela situação, e você pega aquele texto e faz daquele texto um fundamento e começa a caminhar nessa palavra, porque essa palavra vai te sustentar. Entenda isso, porque quando você vai para lá para Isaías 55, no verso de número 6, eu vou ler o 8, o 7, o 8. Porque, olha o que Deus vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Escute, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que quando você se encontra desacreditado, quando você se encontra numa situação que você acredita que a tua oração, a tua palavra não vai trazer o resultado que você gostaria, você vai para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vai te sustentar, porque você não está falando aquilo que sai da sua boca, mas você está andando em linha com a palavra que saiu da boca de Deus. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos entender essa verdade. E isso é andar em linha com Deus. Isso é andar segundo a vontade do Senhor. Isso é fazer da palavra o que é um fundamento. Então, quando eu creio, eu ajo segundo o que? A palavra. Se Deus disse, é. E a fé, pastor? A fé, ela vai trazer o quê? O resultado da ação do que você creu. Então agora, a fé, ela traz o resultado. Porque a fé, o que a palavra diz lá em Hebreus? Que sem fé é o quê? Eu preciso me mover em fé. Todos nós precisamos nos mover em fé. Então, o que Jesus disse aqui? Jesus foi enfático em dizer: tendes fé em Deus, ou seja, tendes a mesma fé de Deus. E ele continua dizendo: com toda a certeza. Eu gosto dessa tradução, porque diz: com toda a certeza eu vos asseguro que qualquer pessoa, ponto, presta atenção, ele não está dizendo assim, ó, esse negócio vai acontecer por causa de um título, esse negócio não vai acontecer por causa que essa pessoa é isso ou aquilo. Ela está dizendo assim, ó, qualquer pessoa que tiver coragem de se mover segundo a minha palavra, qualquer pessoa que tiver fé, que tiver coragem de agir segundo a minha palavra, vai dar ordem a este monte, e ele vai se levantar e vai se lançar aonde? Ao mar. E não houver dúvida aonde? No seu coração. Não houver dúvida no seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Uau! É nesse lugar que nós precisamos parar. É nesse lugar que nós temos que nos posicionar. Então, crer é agir segundo a palavra. Então eu não estou sendo irresponsável, eu estou agindo segundo a palavra diz que eu sou. Se Deus diz que eu posso, eu posso. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pastora falou uma frase aqui, eu gosto muito dessa frase, acerca da paz. As pessoas têm uma dificuldade de entender acerca da paz, porque a gente pensa que paz é não ter problema. Esquece isso, querido. Problema é o que mais a gente enfrenta no nosso dia a dia. Esquece se você está achando que você quer paz, querido, para não ter assim nenhum tipo de probleminha, né? Lá no São João Batista, lá acabou tudo, lá está tudo resolvido. Então paz não é que você não vai ter problema.
Paz não é ausência de problema. Paz é uma certeza de que Deus é comigo. Eu preciso entender isso. Paz não é ausência de dificuldade. Paz é uma convicção daquilo que Josafá falou. Se posiciona. Crê na palavra. Crê nos seus profetas. Se posicione nela. Crê naquilo que eu estou falando. Ponha-se de pé. Se posicione naquilo que eu estou falando. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Jesus não seria irresponsável ao ponto de dizer que a gente poderia fazer se a gente não pudesse, querido. Se Ele disse que a gente pode, a gente o quê? A gente pode. Jesus, quando esteve na terra, Ele curou cegos, Ele curou paralíticos, Ele ressuscitou mortos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele se moveu nesse lugar, curando pessoas de todas as sortes de doença. E talvez você possa estar dizendo assim: pastor, mas Ele fez isso porque Ele era Jesus, o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Ainda que isso é uma verdade, mas ela não é a verdade completa. A verdade completa não é que Jesus curava cego, não é que Jesus curava paralítico, não é que Jesus ressuscitava mortos, porque Ele simplesmente era o Filho de Deus. Ele curava, Ele transformava, Ele restaurava. Sabe por quê? Porque Ele tinha fé. Não, você não entendeu isso. Porque Jesus disse assim, ó: se tiveres fé, você dirá a esse monte. E Ele diz que qualquer pessoa. Entende isso ou não? Presta atenção. O segredo de Jesus não era porque Ele era o Filho de Deus, ainda que isso é uma verdade. Eu não estou dizendo que Ele não é. Eu não estou dizendo que Ele não é Deus. Eu estou te afirmando que tudo que Ele fez por um motivo: porque Ele tinha fé. O segredo de você ter uma vida vitoriosa é você ter fé. Fé em Deus. Entenda uma coisa. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender qual é a minha natureza, a minha identidade. Deixa eu dizer algo para você. O pecado é a coisa mais fácil de Deus resolver. Quando Deus envia Jesus para a terra, não foi por causa do pecado, ainda que o pecado teve todas as consequências. Mas presta atenção. Quando você olha a antiga aliança, o sangue de animais resolveu o problema do pecado. Sim ou não? Então por que Jesus teve que vir? Se o problema do pecado já estava resolvido. Então entenda uma coisa, queridos. Jesus, Ele veio à terra para tomar o meu e o seu lugar. Porque agora nós precisamos ter a nossa identidade restaurada. Não é o pecado. O pecado, o sangue de bode resolveria. Jesus veio mudar a nossa forma de pensar. Aquele que não tinha pecado, Ele se fez pecado. Ele tomou o meu e o seu lugar, para que agora eu tivesse a minha identidade restaurada. Eu não sou mais um pecador, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, aqui está o segredo para você viver uma vida vitoriosa. É você entender: se tiveres fé, fé em quem? Em Deus, porque não é o que eu faço, é o que Deus fez por mim. Então agora a minha identidade é restaurada. E aí Jesus diz assim, ó: qualquer um que entender essa verdade vai curar, vai ressuscitar, vai transformar. Porque não está no que você faz, está no que você entende. Está no que você entende. O problema é que muitos de nós não conseguimos entender. Jesus veio, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado,
Ele se fez para que nele eu me tornasse aquilo que eu sempre fui. Ele não está falando do pecado, ele está falando de consciência, ele está falando de identidade. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção, olha aqui para mim, por gentileza, por favor. Quando eu subo nesse altar para ministrar hoje, irmãos, eu não estou muito preocupado mais em trazer uma bela mensagem, ainda que falar de Cristo é uma bela mensagem, mas quando eu estou aqui diante de vocês, sabe qual que é o meu pensamento? É que vocês possam ver, abre aspas, Cristo falando para vocês. Entende isso? Não é trazer uma mensagem bem elaborada. Eu vejo pessoas preocupadas em trazer uma mensagem bem elaborada. Jesus, ele acordava de manhã e não ficava preocupado se ele ia trazer uma mensagem bem elaborada. Simplesmente ele fluía sendo aquilo que ele é. Entende isso? Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é fluir, trazer uma consciência, trazer para vocês um entendimento, como se fosse Cristo falando para vocês, trazendo uma direção. Olha, vocês podem, vocês conseguem, vocês são o melhor. Mas para isso eu preciso agir em quê? Em fé. Em fé. Simples assim. É nesse lugar que Deus quer nos levar, de ter uma consciência. Hebreus 11 vai falar, Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Deixa eu traduzir para você, ele está dizendo assim: olha, de fato é impossível realmente agradar a Deus sem fé, porque quando você se aproxima de Deus, você precisa acreditar que Ele é um Deus para fazer infinitamente mais, que Ele é um Deus para te abençoar, que Ele tem prazer em te dar a bênção. Irmãos, quem gostaria de ficar orando para um Deus que você tem que se rasgar inteiro para Ele te dar alguma coisinha, um negocinho? Que isso? Sabe o que foi nos ensinado? Parece que Deus está virado, que a gente tinha que vir para a igreja e fazer uma sessão de música bem bonita, porque se nós errássemos no louvor, Deus ia embora chateado e não ia nos abençoar. Não é assim. A gente vai ter que cantar no tom certinho para Deus nos abençoar. Que isso? Como se Deus fosse um Deus. Não. E olha o que diz o versículo 11:1. Eu inverti de propósito. Dá para ir pondo na tela lá? Dá para pôr na tela? Dá para pôr? Eu inverti de propósito. Eu li o 6 para ler o 1 primeiro, porque é interessante isso. Hebreus 11:1 vai dizer o quê? Ora, a fé é uma convicção. Ora, a fé é o firme fundamento. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se espera e a prova das coisas que não se vê. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Eu não vejo com os meus olhos físicos, mas eu vejo com os meus olhos espirituais. E as coisas invisíveis, elas são mais reais do que o quê? As visíveis. Porque antes de existir o visível, ela teve que existir aonde? No invisível. Então isso me gera uma convicção. Isso me gera o quê? Uma certeza. Isso me traz uma paz. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Zacarias 4:6 diz assim, ó: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Olha só, Zacarias entendeu isso. Ele diz, não é por força, não é pelo que você faz,
não é pelaquilo que eu faço. Pastor, então eu não tenho que fazer nada, queridos. Presta atenção, para ir para o céu não. Entende isso? Não é por força, é pelo meu espírito, é pela consciência, é por fé. Porque o justo vai viver do quê? O justo vai viver do quê, irmãos? Da fé. Da fé. O justo vai viver da fé. Põe na tela para mim Gálatas 3, por favor. Vamos ler juntos. Olha o que Paulo vai falar aqui. Olha a consciência de Paulo, trazendo esse entendimento para a igreja, acerca dessa verdade, tentando mostrar para aquele povo que não era na lei, era pela fé. Porque a lei, ela está pautada naquilo que eu faço. E na lei, quanto mais você fazia a coisa certa, mais você recebia pelos méritos. É verdade. Eu não estou despregando isso. Só que na lei ninguém conseguia agradar a Deus. Ninguém conseguia chegar diante do Senhor. E olha o que Paulo vai dizer. Ó, insensatos. O cara começa falando, chamando os caras de insensato, não é? Vou ler lá com vocês. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Continua. Só quisera saber isto de vós. Olha só, ele está fazendo uma pergunta. Só quisera saber isso de vós. Recebereis o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação do quê? Olha só, Paulo está chamando atenção para aqueles homens, dizendo, ó, até quando vocês vão ser insensatos? Até quando vocês vão ser obtusos? Até quando vocês não vão parar para pensar? Até quando vocês vão querer se submeter à lei? Até quando? E ele continua dizendo, sois vós tão insensatos, que tendo começado por onde? Acabareis agora pela carne? Continua. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pelas pregação do quê? Continua. Assim como Abraão creu em quem? Aonde que ele creu, irmãos? Em Deus. O homem, o pai Abraão, ele creu em Deus. Isso lhe foi imputado como que? Justiça. Sabei, pois, que os que são da onde? São filhos. Continua. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios, anunciou primeiro o Evangelho ao Pai, quem? Uau! Dizendo, todas as nações serão em ti, aleluia! De sorte que os que são da fé são benditos com os crentes. Presta atenção. Quando a gente fala de Abraão, a gente pensa em Abraão só como pai de Isaac. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que entenderem essa verdade serão abençoados pela fé do pai Abraão. Eu não sei se você já parou para ler a história do pai Abraão, mas o pai Abraão foi um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra.
E ele disse que todos que entendessem essa verdade, desfrutaria da fé do pai Abraão. Aquilo que o pai Abraão conquistou se torna meu direito, se torna minha. Deixa eu ler na tradução da King James. Eu vou ler rapidinho só para você entender. Olha como que está essa tradução. Eu gosto dessa tradução que diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Uau, ele usa uma palavra dura. Quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus foi exposto, crucificado? Quero tão somente que me respondas. Foi por intermédio da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviste? Olha o que ele continua dizendo: estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar despojando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Olha só que palavras que ele está usando. Pelo mero esforço humano. Queridos, entenda uma coisa: o padrão de Deus é muito alto. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Não é o que eu... A questão não é o tanto que eu faço da coisa certa, é o quanto eu creio no que Jesus fez de certo por mim. Irmãos, entenda isso. Pela lei, pelas obras, nenhum de nós conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Paulo diz: ó homem miserável que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. Querido, tem coisas que a gente não quer praticar, mas quando a gente se dá por conta, o mal que habita ainda na carne, muitas vezes aflora. Por isso que eu iniciei falando que o problema nunca foi o pecado estaria resolvido com o sangue dos animais, se a gente conseguiria chegar lá. Mas Deus, Ele não queria que a gente continuasse vivendo essa vida pecaminosa. Deus entendeu isso e Ele falou: eu preciso que eles mudem a forma de pensar, eu preciso devolver para eles aquilo que eles nunca deveriam ter perdido, a sua identidade, a sua natureza. É questão de natureza, é questão de identidade. Eu preciso entender isso. E ele continua dizendo: é possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo que sofreste, se é que isso foi por nada? Verso 5: aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei, ou por meio da fé, o qual recebeste a palavra? Querido, você recebeu a palavra pelo quê? Pela fé. Nós somos salvos pela... Nós somos salvos pela... Entende? Por meio... Eu fiz esse trocadilho porque eu sabia que vocês iam errar. A nossa mente, ela é muito fácil de manipular ela, irmãos. A gente tem que ter cuidado. Por isso que a palavra precisa ser o rema para as nossas vidas. Nós somos salvos pela graça. Graça, favor imerecido. Não é o que eu faço, é quanto eu creio. Não tem nada que eu faça que me dê condição de chegar diante de Deus. Então isso é o que? É favor imerecido. Jesus veio fazer aquilo que nenhum homem podia fazer. Então agora eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe quando nós agradamos a Deus? Quando nós nos movemos pelaquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez me faz ser mais que vencedor. Queridos, aí eu posso acordar pela manhã e dizer: eu sou a justiça de Deus na terra.
justiça, condição de como se deve ser. Claro que se você olhar a partir de você, você nunca vai acreditar que você está do jeito que deveria ser. Mas quando você olha para a palavra diz que você é a condição de como se deve ser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em vez de você acordar pela manhã e ficar preocupado em como fazer para não pecar, acorde pela manhã e simplesmente seja aquilo que Deus quer que você seja. Você é filho, e filho amado. Em vez de você ficar gastando tempo e preocupando a sua mente como não pecar, simplesmente gaste tempo na presença dEle, e eu te garanto que você não vai ter tempo para pecar. Entende isso? Porque enquanto eu fico preocupado em como não pecar, e tudo que você foca expande. Se você está preocupado em não pecar, é porque o pecado está dominando você. Tem alguém aqui? Não acordo pela manhã preocupado se eu vou pecar ou não vou pecar. Eu acordo simplesmente com o coração dizendo: Deus, quero te agradar. Eu quero te agradar, Deus. Entende isso? Muda tudo. Jesus não veio na terra para se aparecer como Deus, cara. Deus ele já era. Deus ele já era. Ele veio para a terra para nos ensinar como vive um cidadão do céu na terra. Simples. Simples. É isso. Jesus é o meu modelo perfeito. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Ele não ficava preocupado se ele, como que eu vou fazer para não pecar? Não. Eu faço o que eu vejo com meu Pai fazer. Aí certa feita alguém fala com ele e fala assim: aí vem o príncipe das trevas. Jesus olha e fala assim: ele nada tem de mim. Entende? Ele nada tem de mim. É uma consciência. E ele continua dizendo, 7: estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente esses o que são filhos de Abraão. Uau! Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, estes os que são filhos de Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entender que é pela fé, você não entendeu que você é filho de Abraão. E ele continua dizendo: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. Abraão, o pai da fé. Entende? Abraão foi justificado pela... Nós somos justificados pela fé no Filho de Deus. Você não é justificado pelo que você faz. Eu não sou justificado pelo que eu faço. Eu sou justificado por Cristo. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. Presta atenção. Deste modo, os que são da fé. Tem homens e mulheres de Deus aqui que é da fé? É pela fé. E ele continua dizendo: deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. E ele continua dizendo, verso 10: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Meu Deus. Põe o verso 10 lá para mim. Põe o verso 10 lá. Olha só
Pois todos que são da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pelo quê? Pois o justo vai viver como? Aí você escolhe. Sabe onde está a maldição, irmãos? A maldição é você acreditar que você pode por você mesmo. A maldição está em acreditar que pelo que você faz, você é justificado. Esquece que se você acha que você vai conseguir por você. O justo, porque o justo vai ter que agir como? Não tem outro caminho, irmãos, nós vamos ter que agir por esse lugar. Porque quando eu entendo que é o que Cristo fez, eu tenho confiança, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho certeza para entrar na presença de Deus. Porque agora eu mudei, Deus me muda. Ele não simplesmente apagou o meu pecado, isso o sangue de animal podia fazer. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha identidade. Agora eu não sou mais filho da lei, eu sou filho da graça. Por isso que a lei sempre vai perseguir a graça. A lei vai perseguir a graça, sempre. Sempre vai haver perseguição. Sempre vai haver perseguição. Um dia uma pessoa falou assim: o pastor Ademir só prega a graça agora. Gálatas fala que a lei é para os meninos. A graça é para os adultos. Porque a lei é um monte de regras e preceitos. O que pode e o que não pode. Então você cria uma cartilha. Aqui pode, aqui pode, aqui pode. Aqui não pode, não pode, não pode, não pode. E aqui não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode. E aí, quando a pessoa fica preocupada, não pode, não pode, não pode, é muito fácil entender se ela é madura na fé ou não. Porque se ela está preocupada no que não pode, é porque ela precisa de regras. Um adulto, você fala uma vez, ele entende. Quando vai criança em casa, eu tenho que falar: não pode isso, não pode aquilo. Não pega a faca, não faz isso. Agora imagina um adulto chegando lá e falando: aqui é a gaveta. Bonfim, aqui é a gaveta, por favor, não abra aqui porque está cheio de faca. Já pensou que coisa ridícula? Jovem senhor. Eu dizendo para ele: Bonfim, você não pode mexer nessa gaveta, porque você não sabe lidar com esse negócio. Porque é assim as regras. Então aonde tem muitas regras, falta relacionamento, falta entendimento, falta identidade. Entende isso ou não? E o texto é claro, né? A lei não é fundamentada. Verso 12. A lei não é fundamentada onde? Na fé. Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Agora, a lei é 613 mandamentos. A Bíblia diz: se você quebrar um só, se você falhar um só, você é condenado pelos outros 612. Queridos, a lei não é 10 mandamentos. 10 já seria difícil. Por isso que a lei se resume a amar. Na lei diz assim: você tem que amar o próximo como a ti mesmo. E é fácil amar o próximo como a ti mesmo? Sim ou não? Aí Jesus viu que isso era difícil. Aí Jesus vem e fala assim: um novo mandamento eu vos dou. Vou aliviar para vocês.
Ele falou, amar o próximo como a ti mesmo não é fácil, eu entendo. Então eu dou um novo mandamento para vocês. Amar o próximo como eu vos... Aí tá facinho, né, irmão? Porque Jesus amou ao ponto de morrer, ao ponto de se entregar. Não é mais agora amar como você ama, é amar como Cristo. Mas vamos lá. E ele continua dizendo, verso 13: foi Cristo quem nos redimiu, aleluia! Foi Cristo quem nos redimiu, foi Cristo quem nos redimiu da maldição. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido? Nós somos redimidos, nós somos resgatados. Ele foi lá e nos redimiu. Ele nos resgatou, Ele nos tirou desse lugar. Porque maldito é todo aquele que vive debaixo da lei. Deixa eu dizer algo para você. Não queira entrar debaixo dessa maldição. Todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo, ó. Cristo nos redimiu da maldição do quê? Da lei. Ele foi lá e nos resgatou, Ele nos tirou. Essa maldição não está mais sobre as nossas vidas. Quando se tornou maldição em nosso, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. Aí fica fácil você entender, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, ele se fez maldito, para que nele, entenda isso, eu não sou mais escravo da lei, eu vivo pela fé. O justo vive da fé. Eu não sou mais aquele homem que está debaixo da maldição. Eu vivo abençoado, eu sou abençoado. A bênção faz parte da minha vida. Aleluia! Eu nasci para ser um sucesso. Entenda isso, pelo amor de Deus. Eu nasci para dar certo, cara. Você nasceu para dar certo. Viver abaixo disso é desonrar o que Cristo fez na cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A Karina fala muito isso aqui. Um caído não pode levantar outro. Como é que você vai socorrer uma pessoa se você estiver pior que ela? Fala para mim. Aí a gente tem a pachorra, porque não tem fé para viver o que Cristo falou. Aí a gente ainda tem aquela pachorra de dizer assim, irmão, ó, não olha para mim, olha para Jesus. Cara de pau. Como? Como que não olha para mim? Olha para quem então? Olha para quem então? Olha, veio um texto na minha mente aqui. Obrigado, Jesus, o Senhor é lindo demais. Atos 3. Olha o que Paulo vai dizer aqui. O que Pedro vai dizer aqui? Atos, cadê? Sumiu Atos da minha Bíblia. Escola bíblica no pastor, meu Deus. Aqui, Atos 3. Olha aqui, Pedro e João. Não é Paulo. O que Paulo quer fazer nessa história aqui? Olha o que ele vai dizer aqui. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ora, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-lhe juntamente com João, disse: olha para quem? Para quem que ele mandou olhar, querido? Sabe quando você vai mandar alguém olhar para você? Quando você entende qual é a sua identidade. Quando você entende que você é uma pessoa resolvida. Quando você entende quem você é no Senhor. Sabe o que o religioso faz? O religioso se esconde atrás de uma capa e fala assim: não olha para mim não, olha para Cristo, tá? Hipócrita. Até quando nós vamos ser uma igreja que não vive o que prega? Até quando nós vamos nos esconder atrás de uma capa? Aqueles homens, eles entenderam quem eles eram
no Senhor. Eles tinham uma identidade restaurada, eles não estavam mais debaixo de uma maldição chamada lei, eles estavam vivendo o tempo da graça. Se tiveres fé, uau, se tiveres fé em Deus, se tiveres fé como a de Deus, querido, se tem alguém que tem fé, Deus tem tanta fé que ele acreditou em mim, acreditou em você. Só uns dois entenderam, mas tudo bem. Até o final você vai entender. Sabe quando ninguém mais dava nada para você? Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Graças a Deus por isso. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Entende isso? Olha para mim. Até quando? Até quando nós vamos ter dúvida de quem nós somos? Porque se tiveres fé, direis a esse monte: lança-te daqui. E ele vai ter que se lançar. O problema é que a gente está focando no problema em vez de focar naquilo que é a solução. Tudo que você foca expande, cara. Se você foca no problema, o problema vai aumentar. Jesus, Deus na criação, Ele disse: haja, e ageu. Ouve. Ageu está um pouco para frente, né? Ele disse: haja, e ouve. E ele viu a luz. Ele viu depois que ele falou. Entende? Tem coisa que você não está vendo com os teus olhos fixos, os olhos naturais, mas você precisa ver com os teus olhos espirituais. Deixa eu dizer algo para você, querido. Você nunca vai ter além daquilo que você crê. Ai. Escute. Você nunca vai ter além daquilo que você crê. Sabe qual é o teu limite? É o que você crê. Se você acorda crendo que você é um coitadinho, seja bem-vindo, seja um coitadinho. Não tem problema nenhum. Os coitadinhos também vão entrar no céu. Agora, se você acorda e crê que você é o melhor de Deus, você é o melhor de Deus. A Bíblia é enfática em dizer: Jesus disse que seja feito segundo a sua fé. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não vai te cobrar por uma fé que você não tem. Ele respeita. Por isso que eu iniciei falando acerca de fé. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que muitas vezes nós temos fé na fé do outro. Então a gente tem fé que se o pastor orar, terra, fogo, manto, ventania, Capitão Caverna. Ah, irmão, eu sou da época, irmão, da mão na cabeça, irmão. Eu sou da época. Tem gente que riu, mas também era da época da mão na cabeça. E eu lembro que a gente ia para a igreja, né? E aí ficava aquela fila de pastor, assim, para botar a mão na cabeça da gente. E aí eu ficava olhando assim, eu falava assim: aquele ali tem fé, aquele ali. Aí depois eu me tornei pastor nesse pacote, né? Aí eu ficava lá na frente também. A minha filha era sempre a menor. Aí eu já sabia o que o povo estava pensando. Eu estava falando isso para alguém ontem lá na formatura. Não sei por que eu falei isso. A minha filha era sempre a menor. Eu falei: meu Deus, o povo nem acreditava na minha fé.
Eu acho que nem eu acreditava, né, irmãos? Ah, irmão, quando a gente é novo na fé, a gente faz cada coisa que você fala, meu Deus, só Jesus, irmãos. Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, irmão. Ah, irmão, a Bíblia é enfática em dizer, você não precisa bater, é só falar. Mas quando a gente é novo na fé, a gente espanca a rocha, irmão. A gente quer produzir um milagrezinho de qualquer jeito. E bota a mão na cabeça e roda o cara. E se o cara não cai, irmão, a gente dá aquela ajudadinha. Cai infeliz. Cai logo, porque se o primeiro cair, os outros vão acreditar. Ai, Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Que a gente possa ter consciência de quem nós somos, irmãos. Eu não preciso produzir nada. Eu só preciso fluir naquilo que Deus diz que eu sou. Se tiveres fé, mas é a fé de Deus. Deus é a pessoa que tem fé. Nós precisamos fluir nessa fé. Precisamos entender isso, queridos. Fé é o resultado da ação da palavra que você creu. Qual é o resultado da palavra que você creu? Enquanto você não entender quem Cristo é, você nunca vai entender quem você é, irmãos. É sério. Vou chamar os meninos do louvor aqui. Verso de número 12. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. Quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé. É tudo pela fé, queridos. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa dar alguns passos de fé. Eu preciso dar passos de fé. Tem coisas que Deus, Ele não vai se intrometer. Às vezes tem oração, irmãos, que Deus não vai responder. Tem uma oração de Jesus que o Pai não respondeu. Qual, pastor? Quando Jesus orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse, mas todavia seja feita a tua. Entenda uma coisa: existe propósito, e existem situações que você precisa entender que é Deus querendo que a gente viva esse propósito. E Deus não vai tirar você de um lugar que Ele quer que você cresça, que você manifeste a sua fé. Deus é mau? Claro que não, irmãos. A natureza de Deus é boa. Não tem como. Não tem como. Não é que Deus é mau, mas Deus quer que você viva experiências. Deus quer que você manifeste em fé. A fé é a grande plataforma da gente manifestar o quanto a gente crê em Deus. É a grande plataforma. Como que a gente diz que a gente é cristão e a gente não quer se manifestar em fé? É impossível, irmãos. É impossível. Nós precisamos nos mover nesse lugar, deixar Deus fazer. Tem hora que nós precisamos entrar nesse lugar. A palavra do Senhor diz o quê? Quando o profeta ele se encontra no meio de um vale de ossos,
seco. E Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, pode viver? Jeremias, a primeiro momento, se acovardou. Falou: Senhor, o Senhor é que sabe. E Deus diz para ele: Jeremias, eu quero te dar uma experiência nova. Profetiza, Jeremias. Age por fé, Jeremias. Age. Age. Crer é agir segundo a palavra. O que a palavra diz acerca disso? O que a palavra diz acerca do que você está vivendo? O que a palavra diz acerca da tua saúde? O problema, irmãos, é que nós nos acovardamos. Não é da vontade de Deus que você fica doente. Não é da vontade de Deus que você sofra com doença. Não é da vontade de Deus. Então qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está escrita lá em 1 Pedro 2,24. O que está escrito lá? Então eu vou profetizar segundo aquilo. O que está escrito lá em Isaías 53? Então eu vou profetizar segundo aquilo. Então eu vou agir segundo a palavra. E segundo a palavra eu sou. Por isso que o profeta falou: os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Quando você não tem o que orar, ore a minha palavra. Porque eu respaldo a minha palavra. Entenda isso. Deus não vai se comover pelaquilo que eu estou vivendo. Deus vai se mover pelaquilo que Ele diz que é. Deus não é... Tem um louvor aí que não sei de onde saiu, né? Deus é fiel a mim. Aonde isso? Tem um louvor, tem ou não tem? Vocês querem que eu cante? Eu vou cantar ele, vocês vão ver como que eu canto. Não? Melhor pregar, né? Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Irmão, se Deus fosse fiel ao ser humano, nós estaríamos lascados. Porque um ora para chover de manhã, o outro ora para chover de tarde, o outro ora para não chover. Entende isso? Aí Deus fica aí agora, qual que eu ouço? O que orou de manhã, o que orou à tarde, ou o que... Como é que faz? Deus não fica refém da sua oração, irmãos. A oração não é para dizer para Deus o que eu tenho que fazer, o que Deus tem que fazer. A oração é para que eu receba de Deus uma direção do que Ele quer que eu faça. Entende isso? O problema é que a gente não ora para tomar decisões, aí passa a vida orando, né? Porque não orou. Então eu preciso entender. Jeremias, profetiza sobre os ossos, Jeremias. E ele começou o quê? Profetizar. E a Bíblia diz que ossos começou a juntar os seus ossos. Mas ainda não estava pronto. Primeiro veio osso, veio carne, veio tendão, veio carne, veio pele. Depois ele soprou vida. Entende? Entende isso? Irmãos, a Bíblia, ela é perfeita. Quando Deus criou o homem, Deus soprou no homem o que? O fôlego de vida. Fôlego de vida. Aí quando você vai para Atos, aparece... Atos 1 vai falar do batismo com o Espírito Santo, onde eles foram cheios do Espírito Santo. Atos se cumpre. E todos perseveravam em oração e tal. Aí no capítulo 2 vai falar que todos ficaram cheios do Espírito Santo, segundo o Espírito lhe concedia, né?
no derramar, eles foram novamente o quê? Cheios. O fôlego foi liberado. Assim, porque quando o homem ele nasce de novo, ele recebe o Espírito. Quando ele recebe o Espírito, ele recebe o quê? O fôlego. Quando Deus criou o homem lá atrás, ele criou um boneco, mas agora Deus precisava encher ele do quê? Do fôlego. É como se Deus estivesse dizendo: olha, o que aconteceu lá atrás, eu faço novamente, dando a vocês aquilo que vocês são, enchendo vocês do quê? Do meu Espírito. Coloque-se de pé, queridos. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, querido. Essa é a vontade do Senhor. E como que eu recebo tudo isso, pastor? Pela fé. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. Enquanto os irmãos adoram o Senhor com este cântico. Sou teu e tu habita em mim. Somos um e você em mim é esperança. Esperança da glória, da glória, da glória. E eu sou que me
Jesus. Que me satisfaz. Oh Deus, louvado é o teu nome, Jesus. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que sem fé é impossível te agradar, Senhor. E nós queremos te agradar, Senhor. Pai, nós fazemos de tudo para agradar pessoas, nós fazemos de tudo para agradar muitas vezes o nosso chefe, nossos amigos, a esposa, filhos, e não tem nada de errado nisso, Senhor. Mas mais do que agradar pessoas, nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos nos mover nesse lugar, Senhor, chamado feito. Nós queremos nos mover nesse lugar, Senhor, aonde nós possamos agradar teu coração, Deus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor encontrou com um homem, um centurião, que o Senhor ficou impactado com a fé daquele homem. O Senhor diz que nem em Israel o Senhor encontrou tamanha fé. Deus, que nesta noite nós possamos, Pai, agradar teu coração, nos mover, Senhor, agradando teu coração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa encontrar nessa noite o coração contrito, quebrantado, Senhor, e nós possamos nos mover nesse lugar, e que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aqui tem uma igreja, um povo que ora, que clama, um povo, Senhor, que quer se mover, não debaixo de uma lei, não debaixo, Senhor, de uma opressão, mas se mover, Senhor, por uma consciência de quem o Senhor é, de quem o Senhor nos transformou, Pai. Ah, Espírito Santo, quando Pedro teve a revelação de quem ele era no Senhor, ele pôde dizer: olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque na identidade do Senhor, ele descobriu a sua identidade, Deus. Nós queremos entender a nossa identidade, Pai, e assim nos mover, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém no nosso meio enfermo, Senhor, eu quero me mover agora, Senhor, em fé, juntamente com a igreja, Senhor, e nós vamos determinar a cura, Senhor, para essa vida, Pai. Existe alguém no nosso meio que se encontra enfermo? Vem aqui, deixa eu orar por você. Eu quero liberar a cura sobre a tua vida agora, querido. Existe alguém no nosso meio? Eu quero orar por você. Existe mais alguém no nosso meio? Eu quero orar por você. Eu quero determinar a palavra sobre a tua vida. E Deus honra a fé, e a fé honra a Deus. Vem um pouquinho mais para frente. A Bíblia diz: se creres e não duvidares do seu coração, nós daremos ordem. É nesse lugar que nós vamos nos mover, querido. É nesse lugar que nós vamos nos mover. É nesse lugar que nós vamos nos mover. Em nome de Jesus. É nesse lugar que nós vamos nos mover. É nesse lugar que nós vamos nos mover. Você que ficou aí, eu creio que você está bem, então você vai nos ajudar em intercessão pela vida dessas pessoas. Isso. Peça para o Senhor liberar sobre a vida deles agora aquilo que Deus é. Deus é cura. Deus é amor. E no amor não há medo. No medo Deus não opera. Deus opera no amor. Nós precisamos ter essa consciência, essa identidade. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, entenda essa verdade. Quando por alguma situação, pode vir orar, Kelma, pode vir orar, Kelly, enquanto eu vou ministrando a igreja ainda. Por alguma situação, querido, se você perder o senso da sua identidade, deixa eu ministrar teu coração através dessa palavra. Pastor Ricardo, pode vir orar aqui. Presta atenção. Se por alguma situação você perdeu o senso da sua identidade, por alguma falha que você cometeu, por algum pecado que você cometeu,
A Bíblia diz em 1 João 2 que ainda assim nós temos um justo advogado. Uau! Um justo advogado que intercede por nós e clama por nós e intercede por nós para te trazer a condição e trazer novamente a consciência de quem você é, querido. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui estão essas pessoas que hoje deram um passo de fé, Senhor, se lançando segundo a tua palavra. A plataforma que eles se moveram não foi pelo Ademir, foi pela tua palavra. É pela tua palavra e é pela tua palavra que nós nos movemos. E nós declaramos agora a cura, Senhor. Nós declaramos o milagre, nós declaramos a restauração. Nós declaramos, Senhor, que toda ação de enfermidade, toda sorte de enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus, e declaramos a cura. Nós reivindicamos, é nosso direito, é direito dessas pessoas. Jesus se fez maldito para que ele se tornasse bendito. Jesus foi ao inferno para nos levar ao céu. Jesus, Cristo em nós, Cristo por nós e Cristo através de nós. Ele foi pregado ao madeiro para se fazer maldito, para que essas pessoas se tornassem benditas. Benditas, benditas. Meu coração está ligado ao teu. Isso. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso. Meu coração está ligado ao teu. Isso. E já não vivo eu, Libera, mas libera. Cristo vive em mim. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Está ligado ao teu. Isso. E já não vivo eu, Mas Cristo, mas Cristo vive em mim. O meu coração. está ligado ao teu. Isso. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Cristo vive em mim. É direito da tua filha, Pai. É direito da tua filha. Agora, Pai, agora. Agora, Jesus. Nós queremos um milagre, Pai. Nós queremos e cremos no milagre, Senhor. Agora. Agora. Agora, Jesus. Agora. Agora, Senhor. É segundo a tua palavra. É segundo a tua palavra. Nós cremos, por isso profetizamos o milagre, a cura, a restauração, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, meu amado.